Então, eu vou começar apresentando devagar, enquanto vocês vão sentando, por favor, para a gente ouvir a Adriana. Então, para apresentar a Adriana, eu pedi ajuda da sua colega na Federal do Rio Grande do Sul, a professora Silvia Regina Lopes, e ela gentilmente me ajudou. Então, a Adriana Neumann de Oliveira nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, graduou-se em licenciatura em matemática pela Federal de Pelotas em 2005, concluiu o mestrado em matemática na Federal do Rio Grande do Sul em 2007 e, em 2011, doutorou-se em matemática pelo IMPA. Sua tese foi na área de probabilidade, mais especificamente nos temas de limite hidrodinâmico, grandes desvios e flutuações para sistemas de partículas interagentes. A Adriana fez estágio pós-doutoral na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade de Buenos Aires e na Universidade do Minho, em Portugal. Em abril de 2012, começou a trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por ocasião do 37º Stochastic Process and Their Applications, SPA, em 2014, recebeu a bolsa SPA Elsevier Travel Award. Em 17 de abril de 2015, nasceu sua filha, Ana Carolina. No ano de 2016, a Adriana recebeu o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de matemática. A Adriana orientou 3 dissertações de mestrado e, no momento, está orientando 2 teses de doutorado. Atualmente, é professora adjunta da Federal do Rio Grande do Sul e possui bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Adriana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O prazer é meu. Eu gostaria de agradecer o convite para falar para uma plateia tão linda assim. É uma honra. Bom, então eu vou começar falando sobre sistemas de partículas interagentes. Inicialmente eu vou falar sobre a motivação física. Então, quando a gente quer estudar sistemas, que, por exemplo, a dissipação de um gás em um volume finito, algum fluxo em movimento, sistemas onde tenham 2 escalas, a macroscópica, né, e a microscópica. E o objetivo, né, de estudar esses sistemas é que a gente quer descrever o comportamento macroscópico através da descrição do comportamento microscópico, ou seja, da interação entre as moléculas, que aqui a gente vai chamar de partículas. Tá? Existe um problema porque existe um grande número de moléculas, então descrever isso pode ser um pouco complicado. Isso foi um problema proposto por Boltzmann, esse tipo de problema, né, descrever o comportamento da matéria através das propriedades do átomo, né, como é que as propriedades do comportamento dos átomos influenciavam viscosidade, condutividade, térmica, essas coisas. Bom, então, em 1970, esse senhor aqui, o Spitzer, ele apresentou um artigo muito importante onde ele propunha uma forma de estudar essa interação das moléculas através de comportamento aleatório entre elas. E, a partir daí, então, a gente conseguiria determinar o comportamento coletivo e dar essa proposta. Então, surgiu aí essa interação, né, aleatória entre as partículas, a gente chama de sistemas de partículas interagentes. Então, hoje, eu vou falar sobre 2 modelos. O primeiro é o processo de exclusão com fronteira lenta, tá? Que a gente pode descrever a seguinte. Aqui nessa figura, aqui são as partículas, elas vão se mover nesse látice de 1 até n-1. N aqui é o parâmetro de escala, né? Porque o título da palestra é comportamento assintótico, então é óbvio que eu vou tomar um limite, né? Então é nesse N que eu vou tomar um limite. E, bom, eu vou precisar, né, tá muito bonitinho a figura, mas eu preciso começar a transformar isso aqui em matemática, né? Então, eu vou introduzir essa variável de ocupação aqui, que vai me dizer se o sítio X, que é um elemento aqui desse látice de 1 até n-1, se ele está ocupado ou não. Se está ocupado, eu coloco 1, se está vazio, eu coloco 0, tá? Porque o processo de exclusão, ele só admite uma partícula por sítio, por isso que ele recebe esse nome. Ele exclui que outros modelos você pode ter uma quantidade finita ou até infinita de partículas, tá? Então, esse é o processo de exclusão, ele admite no máximo uma partícula por sítio. Então, as minhas configurações de partículas, elas se representam por sequências de zeros e de uns. Por exemplo, essa aqui que está desenhada é 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Bom, isso está estático, né? E eu quero falar da evolução temporal dessas partículas. Então, eu vou introduzir estes reloginhos aqui, que eu vou chamar eles carinhosamente de
relógios exponenciais, porque eles estão representando variáveis aleatórias exponenciais, tá? Todos independentes. Estes amarelos aqui que eu estou associando a cada elo tem parâmetro 1. Estes laranjas aqui, bom, depende. Esse aqui está dizendo que ele vai guiar a criação de partículas aqui no sítio 1. Ele tem um parâmetro alfa sobre n a θ. Opa, quem é alfa, quem é θ? Alfa, θ e beta são parâmetros fixos, tá? Que depois a gente vai ver como eles aparecem no comportamento macroscópico. O parâmetro do relógio que retira partículas do sítio 1 é esse aqui, né? E do outro lado é a mesma coisa, com o beta tomando o lugar do alfa lá no sítio n-1. Então, eu vou destruir partículas com uma taxa 1 menos beta sobre n a θ e vou criar partículas com beta sobre n a θ. Bom, então você tem esses relógios, eles vão dizer para nós o que as partículas vão fazer, tá? É para ilustrar, claro, né? Isso aqui é uma forma ilustrativa da construção gráfica desse processo. Existem outras formas de construir esse processo. Aqui, para simplificar, eu usei essa. Esses relógios eles nunca vão tocar ao mesmo tempo, tá? Então, em algum momento, o tempo começa a rodar, as partículas começaram assim, ele começa a rodar, em algum relógio desses vai tocar. Por exemplo, esse aqui que está ligado no elo 6, 7. Ele vai tocar. E o que ele vai dizer? Olha, a configuração de partículas nos sítios que estão ligados por ele vão trocar. Ou seja, eu posso falar também que a partícula que estava no sítio 7 vai pular para o sítio 6. E taxa 1 porque é a taxa desse relógio. Tá? E isso vai acontecer em todos os sítios do meu látice aqui. Desculpa, todos os elos, né? Quando tocar um relógio, elas vão trocar. Por exemplo, se o relógio que está no elos 9 e 10 tocasse, como os dois sítios que estão ligados por este elo estão ocupados, nada vai acontecer. Eu posso pensar que trocou, né? Mesma coisa que esses do 7 e 8, tá vazio, então nada vai acontecer se ele tocar. Bom, e na fronteira? Por exemplo, se esse relógio da fronteira tocar, como ele está mandando criar partículas no sítio n-1, vai ser criada uma partícula lá, e assim vai. Eu respeito a regra de exclusão na fronteira também. Então, por exemplo, se o relógio para criar partícula no sítio 1 tocar e aqui o sítio 1 está ocupado, não vai ser criada partículas. Tá? Então, a gente tem essa dinâmica. O que é o processo de exclusão? Eu posso dizer que ele é uma função do tempo, né, nas configurações de partículas. Tá? Então, eu vou ter essa evolução temporal da configuração de partículas. Isso é um processo de Markov, etc. Mas, bom, o que eu estou interessada, né, tem toda uma fundamentação teórica para isso, mas o que eu estou interessada em responder é como, tá, que evolui a densidade espacial de partículas quando eu pego um N muito grande. Então, como é que isso aqui como é que vai acontecer? Esse tipo de pergunta que quem estuda esse tipo de sistema está interessado em responder. Então, para fazer isso, eu preciso, naturalmente, fazer a imersão do meu látice discreto no intervalo 0,1, né? Esse aqui, e introduzir esse objeto matemático aqui, que vai medir para mim a densidade espacial de partículas. Pensa assim, lembra quem é esse eta de x? Ele é aquela coisa que vai me dizer se o sítio x está ocupado ou não, aqui no tempo tn². Eu tive que acelerar o tempo por n² por causa da escala, bom, isso das taxas que eu peguei lá no início. Mas, enfim, esse eta, nesse tempo aí, que vai olhar como é que está o sítio x, ele é 0 ou 1. Pensa que no meu látice, todos os sítios estivessem ocupados, eu tivesse partícula em todos. Então, esse cara ia ser identicamente igual a 1. Então, o que eu tenho aqui escrito em branco é uma soma de Riemann, certo? Isso vai convergir para a integral dessa função h, e essa função h é tudo que vocês quiserem, ela é uma função teste, então ela tem integral de Riemann definida, mas, infelizmente, não é tudo 1. Isso aqui é um processo de Markov, né, meu processo de exclusão, ele aleatoriamente assume valores zeros e uns, então isso aqui vai convergir para uma integral com uma densidade aqui. Essa densidade vai captar justamente a densidade de partículas, né? A informação macroscópica da minha densidade de partículas. Tá? Isso aqui, heuristicamente, a gente vai chamar isso aqui de perfil hidrodinâmico, ou perfil de densidade de partículas, tem vários nomes para essa função aqui. Mas isso aqui é o que a gente chama de limite hidrodinâmico, contado assim de uma forma mais simples.
pouco mais formal, o teorema que se prova é que se a gente diz assim, no tempo zero, a minha densidade de partículas está distribuída de acordo com um certo perfil gama, no tempo t, ou seja, a minha densidade de partículas vai evoluir como um certo perfil ρt. E quem é esse ρ? Esse ρ é o que a gente chama de solução fraca da equação hidrodinâmica. E o que é a equação hidrodinâmica? Bom, para este modelo que eu apresentei, primeiro, o processo de exclusão com taxa lenta na fronteira, é a equação do calor, tá? Com condição inicial, o meu perfil gama, com que as minhas partículas estavam distribuídas de acordo com ele. E aí eu tenho 3 tipos de condições de fronteira. Já vou explicar por quê. Elas vão variar de acordo com o tipo de condição de fronteira com esse θ. Quem é θ? Bom, voltamos lá naquele meu slide inicial. Lembra que eu falei que a gente tinha aqui alguns parâmetros. O alfa sobre n θ era a taxa de criar partícula. 1 menos alfa sobre n θ, a taxa de destruir partículas. Ou seja, a criação e destruição de partículas na fronteira, ela é da ordem de 1 sobre n θ, certo? Então, se esse θ for muito grande, 1 sobre n θ é muito pequeno, então a taxa com que eu crio e destruo partículas aqui é muito lenta, por isso que a gente fala fronteira lenta, tá? E aí, então, eu vou ter uma transição de fase no comportamento na fronteira de acordo com esse parâmetro θ. Então, se, por exemplo, vamos começar aqui, θ é muito grande, então 1 sobre n θ é muito pequeno, eu tenho que as fronteiras são isoladas, eu tenho que a variação da minha densidade na fronteira é 0. Ou seja, eu criei muito pouco partícula aqui, nem aparece no comportamento macroscópico. Em contrapartida, se meu θ estiver maior que 0 e menor que 1, estritamente menor que 1, o meu comportamento que eu tenho na fronteira são condições de Dirichlet, né? Essas aqui eram condições de Neumann, aqui de Dirichlet, é que a densidade de partícula nas fronteiras é alfa e beta, né? Lembra do meus slides, tinha uma densidade alfa. É como se o θ fosse 0. Então, assim, é como se não tivesse sido lento. A taxa de criação e de partículas de um lado e de outro, depende um de lado alfa e outro beta, isso não foi influenciado por esse fator n a menos θ. Bom, e temos a transição de fase que acontece, né, o ponto crítico aqui é exatamente o valor θ igual a 1, que a gente tem condições de Robin, né, que são as mistas, né, ou seja, a variação na fronteira, a variação da densidade de partículas na fronteira, né, isso depende da densidade de partículas que eu tenho ali naquela vizinhança e o parâmetro alfa de um lado e beta de outro, certo? Então, dessa forma que a gente tem isso. Vou tentar convencer vocês porque que aparece a equação do calor para esse modelo de exclusão. Então, a ideia, eu quero entender como que varia a ocupação de um sítio X, tá? Então, eu vou olhar ele no tempo S menos delta e no tempo S, delta bem pequeno o suficiente para ter acontecido só uma troca nesse intervalinho, tá? Isso é uma heurística, só para a gente ter uma ideia. Então, o que pode acontecer para isso aqui não ser 0? Ou inicialmente o sítio X estava vazio e foi criado uma partícula, né, depois de ter passado esse tempo delta, né? Ou ele estava vazio e ele mandou uma partícula embora, né? Então, ou ele recebeu uma partícula ou ele mandou uma partícula para algum dos vizinhos. As duas possibilidades são x menos 1 mandou uma partícula para ele ou x mais 1 mandou uma partícula para ele. E a mesma coisa aqui, ele mandou para x menos 1 ou para x mais 1. Então, essa diferença aqui, em média, tá? Ela é aproximadamente delta, que é a probabilidade de ter acontecido, que é aproximadamente a probabilidade de ter acontecido um salto só neste intervalo de tempo, tá? E essa diferença do que aconteceu em eta x, em x menos 1 e x, que está captado aqui no tempo S, tá? E a mesma coisa aqui para o x mais 1, menos o que aconteceu no x menos 1. Então, aqui vocês estão vendo, para quem tem um pouco mais de experiência com o Laplaciano discreto, a gente consegue, se eu definir isso, a média do tempo de ocupação, de novo aqui apareceu o tempo acelerado pela escala que eu estou considerando, como essa função aqui, eu consigo escrever uma versão discretizada da equação do calor. Tá? Então, é daí que vem essa ideia de aparecer equação do calor no macroscópico. Tá? Isso aqui é só uma ideia, mas tem muito para se trabalhar para provar o teorema, mas fica claro de onde vem. Um outro modelo que eu vou falar um pouquinho é muito parecido com este, que é o modelo em meios porosos, também com reservatórios lentos, fronteiras lentas,
enfim, a dinâmica na fronteira vai ser a mesma, só que vai mudar a dinâmica com que as partículas se mexem. Para isso, eu vou aqui considerar que os parâmetros, inicialmente lá no processo de exclusão, meus relógios no Lattes eram todos amarelinhos, porque todos tinham o parâmetro 1. Aqui o parâmetro dos relógios vai depender da configuração de partículas. Então, o relógio que está neste elo aqui, ele vai olhar para os vizinhos dos sítios deste elo. Ele vai olhar para este cara e vai contar quantas partículas tem lá. Então, a situação que pode máxima é ter 2 partículas, então, se tiver 2 partículas, o parâmetro do relógio é 2. Se tiver uma partícula, o parâmetro é 1. E se não tiver nenhuma partícula, é 0. Tá? Então, eu vou identificar os relógios amarelos com parâmetro 1, azul com parâmetro 2 e vermelho com parâmetro 0. O que isso quer dizer? Se o parâmetro do relógio é maior, quer dizer que esse relógio vai tocar mais, certo? Então, quanto mais partículas, mais movimento eu vou ter aqui, mais esse relógio vai tocar. Em contrapartida, se esses caras... Eu botei a interrogação aqui porque não interessa o que acontece aqui para afetar esse parâmetro. Mas suponha que eu tenho uma partícula aqui. Ela vai ficar parada neste caso, porque ela não tem vizinhos aqui. E essa é a ideia do modelo em meios porosos. Partículas isoladas não se movimentam, partículas que têm muita gente junto se movimentam mais rápido. Tá? Enfim, então, colocando isso na mesma forma de construção gráfica que eu apresentei o processo de exclusão, eu tenho aqui os relógios para criar e para destruir partículas exatamente iguais ao outro modelo, só que agora eu tenho essa configuração, né, de relógio. O parâmetro dos relógios muda de acordo com a configuração. Então, azul é parâmetro 2, vermelho é parâmetro 0, porque olha aqui, este cara e este cara aqui estão vazios, então aqui... bom, mas esses relógios são independentes, vão tocar não vão tocar juntos, então em algum momento algum relógio vai tocar. Por exemplo, tocou este aqui, que era azul, tinha parâmetro 2, então a partícula que estava nesse sítio vai trocar para o vizinho dela aqui. E pronto, mas o que vai acontecer agora? Ao trocar, essa partícula saltar, vai mudar a configuração dos meus relógios. Tá? Então, tecnicamente é um pouco mais complicado, mas isso pode me levar a configurações bloqueadas. Ou seja, configurações onde eu tenho poucas partículas, exceto aqui pela criação e destruição de partículas nas fronteiras, que pode mudar, aqui dentro essas partículas não vão se mover, porque elas não têm vizinhos. Então, essa é uma dificuldade deste modelo, que a gente teve que introduzir, sobrepor uma outra dinâmica numa escala menor para poder conseguir mover estes clusters aqui, neste caso de fronteira, né? E também conseguimos provar limite hidrodinâmico, que é da mesma forma, você diz que se a tua densidade de partículas no tempo 0 está distribuída de acordo com um perfil gama, no tempo t vai estar de acordo com a solução da equação hidrodinâmica, que neste caso é a equação em meios porosos, certo? Então, como eu peguei ali vizinhos próximos, aqui aparece 2, se eu tivesse olhado mais vizinhos, apareceria um M aqui, né, se eu tivesse olhado mais vizinhos. A condição inicial é sempre aquela do perfil inicial, e as condições de fronteira seguem a mesma do exclusão. Dirichlet para θ menor que 1, ou seja, não é tão lenta assim a criação e destruição de partículas na fronteira. Neumann para θ maior que 1, ou seja, é super lenta, que não tem transferência de massa ali na fronteira. E o caso crítico, de novo, que vai depender da densidade dos parâmetros, que é o caso que dá condições de Robin. Estes trabalhos estão nesses artigos aqui. E obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Então, comentários, perguntas, por favor. Bom, eu vou começar com uma pergunta aqui, enquanto vocês vão pensando nas perguntas aí para a Adriana e comentários. Adriana, eu queria dar oportunidade para você comentar, a gente está na expectativa, porque deve sair nos próximos dias o Prêmio L'Oréal desse ano, não é? Então, sempre essa época, principalmente, eu estava até comentando com o Marcelo, que quando é ano de colóquio, geralmente sai no colóquio, não sei se o seu ano foi que saiu no colóquio, no seu ano? Não, foi 2016. Mas, então a gente está nessa expectativa, como é que vai ser, a gente fez muita campanha, sempre tem muitas submissões
na matemática, a gente teve um número bem grande na matemática. Você poderia, por favor, comentar um pouco como foi o impacto que teve, até incentivar as meninas em relação a esse prêmio da L'Oréal, por favor, Adriana. Em primeiro momento, é muito bom você ter o reconhecimento do seu trabalho. Você ganha visibilidade, né? Coisa que antes é mais difícil, então isso é importante. Financiamento, sem dúvida, é um financiamento, isso é a campanha que eu faço melhor, você pode gerir da sua forma, você não tem aquela regra que tanto desse valor você tem que usar na rúbrica tal e tanto, você tem como gerir como fazer as compras, né? Então, é um dinheiro que é mais fácil de gerir que de projeto, além de ser um valor muito alto, né? 50 mil reais dá para fazer bastante coisa, né? E para mim, em particular, assim, a minha filha nasceu em 2015 e eu estava voltando em outubro de 2015, voltando da licença maternidade. Imagina, eu fiquei em agosto, né, de 2016, eu fiquei sabendo dessa notícia. Eu estava naquele recomeço, assim, de será que vai? E aí você recebe esse prêmio e aí, tipo assim, menina, volte, o que você está fazendo tem algum valor, sabe? Porque é bem um momento de dúvida, assim, quem já passou pela essa retomada depois da licença maternidade. Então, para mim, foi na hora certa. No primeiro momento, quando eu ganhei, eu pensei assim, poxa, por que eu ganhei agora? Que eu tenho uma bebê amamentando ainda, não posso viajar. Mas aí, justamente, a L'Oréal dá essa contrapartida. Não, você pode gerir conforme, não precisa sair viajando agora, fazendo, né? Então, isso é uma das coisas legais, assim. E aí foi caindo a ficha que, para mim, foi importante nesse sentido de dar um incentivo de continuar, né? Porque a luta é árdua, né? Então... Obrigada, Adriana. Mais comentários ou perguntas, por favor? Então, sim, desculpe, cara. Obrigada, Adriana, pela palestra. Só uma pergunta, assim, para ter uma... Eu não sou da área, mas para tentar ter uma visão de para onde isso está indo. Você primeiro mostrou aquele exemplo mais simplificado, onde os parâmetros eram sempre um, depois teve esse que mede os vizinhos, você mencionou que você pode colocar N no lugar de 2 ali. E qual é o próximo passo, assim, para complicar o problema e o que se sabe? Então, na verdade, além dessa densidade, desse limite hidrodinâmico, né, que ele estuda como é que a densidade converge, como essa densidade é uma coisa aleatória, você pode perguntar com que taxa isso converge. Então, a gente pode estudar os grandes desvios mesmo para aquele modelo. Você pode estudar, né, como que você pega um outro perfil, como é que teu sistema, qual é o preço que tu paga para fazer teu sistema seguir um outro perfil, qual é esse erro, essa taxa, que é exponencial. Você pode também perguntar quais são as flutuações dessa convergência. Então, você vai cair a solução disso vai cair numa equação estocástica. Tá? Então, para esses mesmos modelos aqui, a gente tem mais essas duas perguntas assim, para responder. Né? Algumas já estão respondidas e tal, mas, enfim. Você pode... colocar, por exemplo, tem um trabalho onde a gente colocou uma membrana, então você pensou em dimensão maior, porque aqui eu apresentei 2 exemplos em dimensão 1, né? Mas você pode pensar isso em dimensão maior, então pensar uma membrana, com que dificuldade que essas partículas vão permear essa membrana, né? Então você tem que mexer nas taxas. Então, isso dá para ser melhorado ainda, esse trabalho, que a gente teve que colocar em condições técnicas, né? Ou pensar que o meio é aleatório, porque na verdade é. Então, essas taxas elas vão mudar não só pela configuração de partículas, mas tem um outro fator que é o meio que vai dificultar, por exemplo, se elas estão num determinado local, mudar essas taxas. Então, pode caminhar para aí. Obrigada. Eu vou dar a oportunidade só para mais uma pergunta, enquanto a Ana Shirley vai se posicionando lá, por favor. Porque tem mais perguntas. Só vou dar mais uma perguntinha, tá bom, Carolina? Eu adoro perguntas. O pessoal que me conhece sabe que eu adoro perguntas. Valéria, vai então mais uma perguntinha, por favor. Você explicou por que que isso tem a ver com a equação do calor. Mas eu não entendi. Você explica de novo. Porque o negócio estava só mexendo, só as partículas pulando. Por que... Não, é que você vai... A modificação no intervalo de tempo num determinado sítio, ela depende do que aconteceu nos vizinhos próximos. No sítio X depende do x-1 e do x. Isso aí faz aparecer a discretização do Laplaciano, do Laplaciano.
faz aparecer aquela coisa f de x mais 1, mais f de x menos 1, menos 2f de x, nesse sentido. Isso, é claro que eu não entrei nos detalhes, isso é só porque que aparece para este modelo, que a taxa é 1, que vai depender só dos vizinhos próximos, isso é uma outra possibilidade, é você a partícula poder saltar saltos longos, né? Ela não exatamente pode pular para o seu vizinho, ou você pode sobrepor partículas, aí já não aparece mais a equação do calor, aí já começam a aparecer outras equações. Então, neste caso, que os vizinhos, exatamente vizinhos próximos, eles saltam para cá, então a modificação num sítio aqui só vai acontecer por causa do vizinho daqui e do vizinho daqui, que vai fazer aparecer aquela estrutura do laplaciano discreto, e aí tem que se trabalhar um pouco, né? Obrigada. Vamos agradecer a Adriana de novo, por favor.